Bom dia a todos e a todas, aqueles que estão presentes aqui na nossa sala do vídeo para a nossa aula de dominical, aqueles que estão acompanhando a apresentação pelo YouTube. E, então, dar as boas-vindas a todos. Nós estamos na segunda aula, né, desse reinício do nosso ano letivo de 2022, trabalhando na escola dominical o tema Vida com Deus. E a nossa aula de hoje vai ser sobre meios de graça e disciplinas espirituais. A aula da semana passada, né, foi ministrada aí sobre o nosso relacionamento com Deus, restaurando isso, né? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez estudando a tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor venha estar nos inspirando, nos orientando. Eu posso estar falando aos nossos corações. Abençoa cada um que está aqui presente, abençoa cada um que vai estar vendo esse vídeo. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, que possa estar falando em cada coração, segundo a tua vontade, em todos os Bom, a nossa aula de hoje, então, é sobre meios de graça e disciplinas espirituais, na continuação aí do assunto, né, que foi iniciado na semana passada, né, com o estudo ministrado aí pela Marilena, baseado então, naquele texto de Ezequiel, né, sobre as águas, a profundidade das águas, a gente tem que se lançar nas águas profundas e não ficar apenas na superficialidade, né, que muitas vezes tem marcado ali a caminhada, né, de muitos evangélicos, né? E a gente, então, muitas vezes acaba ficando perdido nessa superficialidade. E o desafio é a gente fundar um relacionamento com Deus, uma união, né? E o tema da aula de hoje ainda é introdutório dentro dessa unidade, né? Vida com Deus, né? Ainda é introdutório. Vamos falar hoje sobre meios de graça e disciplinas espirituais, uma forma como a gente está buscando mais a presença de Deus, né? Primeiro, então, eu gostaria de convidá-los para a gente fazer a leitura. Eu vou passar aqui os slides, né? A leitura do nosso texto está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Valdo, Oi? tá ruim o som. Tá falhando. Para mim também tá falhando e tem o som chiado. Tá abafado e tá falhando. Deixa eu ver o que pode ser aqui. Se é alguma coisa da conexão da internet aqui. Valdo, eu já tinha até colocado no chat aí. Eu tô ouvindo, eu ouvi a Marilena, eu ouvi a Rita, eu ouvi a sua mãe, e não, o seu som só tá falhado. Delas, para mim, saiu bem ao vivo. Deve ser algum problema da minha conexão aqui. Eu estou tentando melhorar aqui, vamos ver se eu consigo. Consegue me ouvir melhor agora? Está dando problema? Conforme você for falando, a gente vai te dando um toque, mas por enquanto eu ouvi bem sua voz agora. Eu fechei aqui todas as outras abas que eu tinha aqui, para ver se eu ia melhorar a conexão. Pode ser que seja algum problema na internet, né? Melhorou. Então, vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, que é o texto base, então, do nosso estudo de hoje. E está projetado aí. Esse texto diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre.
Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém. Que Deus possa estar nos abençoando nesse estudo, né, sobre esse texto, então, de 1 Coríntios. Deu para ouvir a leitura? Vocês, som melhorou? Sim, Melhorou? sim. Vamos continuar assim, então, até o final. Bom, então esse texto, ele é um texto básico do nosso estudo, né? Ele fala aqui, o Paulo faz uma analogia aqui entre a caminhada cristã, a vida cristã, né, com a vida de um atleta, né, em termos de busca, de preparação, de disciplina, e é isso que nós vamos estar falando na aula de hoje. Tá? Então, nossos objetivos de hoje, da aula de hoje, é afirmar a importância de uma vida cotidiana de comunhão com Deus, né, com o Pai, e apresentar os meios de graça como ferramenta para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Né? E para isso aqui tem duas perguntas para a gente iniciar a nossa conversa aí. Aí, se vocês quiserem participar, falando, colocando no chat, né? O que é fundamental para o desenvolvimento da nossa espiritualidade? O que é fundamental para o desenvolvimento da nossa espiritualidade? O que vocês acham que é necessário para que a gente possa desenvolver o nosso relacionamento com Deus? Né? A Marivela já colocou aqui, oração. A oração sempre vai aparecer aqui como um dos primeiros itens. Concordam? Todo mundo concorda, né? É impossível a gente desenvolver a nossa espiritualidade se a gente não conversar com Deus, se a gente não orar, né? O que mais? Tem mais alguma coisa? Leitura da Bíblia, isso, ele fala exatamente isso, né? A leitura da Bíblia é a forma como nós aprendemos mais acerca da vontade de Deus, né? Deus revela a sua vontade na Bíblia. A obediência, né, também. Obediência, exatamente. Não adianta só ler, né? Tem que ler e obedecer. O que mais? Alguns podem falar jejum, né? Jejuar também é uma forma da gente desenvolver a nossa espiritualidade, né? A leitura da Bíblia e a meditação, né? São coisas diferentes. Meditar na Bíblia, a leitura, você não consegue ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, né? Tem várias coisas para fazer, trabalho, rotina doméstica, relacionamentos com as pessoas, mas a gente pode estar o tempo todo meditando na palavra. Então, a meditação também é um aspecto que nos ajuda a desenvolver a nossa espiritualidade. Quando nos alimentamos com a palavra, a gente vai constantemente retornando a ela e pensando e refletindo sobre ela, né? E várias outras coisas, como a adoração, né? O culto, a simplicidade, né? O serviço. Então, tem várias coisas que nos ajudam a desenvolver a nossa espiritualidade. É isso que nós vamos estar falando ao longo dessa primeira unidade aqui, que é vida com Deus, né? E hoje, então, a gente vai fazer uma introdução, não vou falar de nenhuma desses elementos, né? Para o desenvolvimento, que a gente vai chamar, então, de meios de graça ou de disciplinas espirituais. Tá? E aí, então, tem uma segunda pergunta, né? A nossa aula é sobre meios de graça e disciplinas espirituais, né? Então, o que é graça e o que é disciplina? Qual é o significado da palavra graça e o significado da palavra disciplina? São dois termos muito conhecidos no contexto da igreja, né? Graça é um termo muito utilizado, né? E disciplina já é um termo utilizado mais no contexto geral, né? Principalmente aí quem está ligado mais à educação ouve muito isso, mas também ao esporte, né? Ouve muito esse termo, disciplina, que é o exemplo utilizado por Paulo aí. Vocês querem comentar alguma coisa sobre graça e disciplina? Graça seria um favor imerecido vindo de Deus. Então, essa é a graça que a gente recebe dele. E disciplina eu vejo como uma coisa que a gente tem que se colocar, né? E tem que falar, ó,
falar para o corpo, ó, você tem que obedecer, falar para o espírito, você tem que ler, você tem que meditar. É assim que eu entendo. Perfeito. É isso mesmo. Quer dizer, na verdade, a graça é algo que nós não merecemos, né? E que nos é dada, né? Então, um favor imerecido, né? Então, uma coisa que é dada de graça, né? Você vai em algum lugar e fala assim, isso aqui é grátis, né? Significa que você não tem que pagar por ele. Né? Estou distribuindo aqui um livro, né? Gratuitamente. Significa que você não vai ter que pagar por esse livro. Então, é isso que é o sentido da graça. A salvação que nos é dada, nós não temos que pagar por ela. Não temos nem como pagar. Não tem o que nós possamos fazer, né, para receber. Quer dizer, na verdade, basta receber pela fé, né? Então, isso é graça, vem de graça. Né? E disciplina é complementar, né? No sentido aqui do nosso estudo, ela é complementar porque a disciplina é uma rotina que nós temos que desenvolver, né, para buscar desenvolver essa espiritualidade, para buscar receber e desenvolver essa graça, essa salvação que Deus nos dá. Né? Então, o conceito, a palavra disciplina está relacionada, como a Marilene colocou, da gente acostumar, né, forçar aí a fazer determinadas coisas que acabam fazendo parte da nossa rotina. Então, por exemplo, nós somos disciplinados em respirar, por exemplo. Né? A gente faz várias coisas aqui, mas a gente não para de respirar, a gente continua respirando. Imagina se a gente não tivesse disciplina para respirar. Eu fico lá meia hora sem respirar. Porra, né? Então não tem jeito. Então, a gente precisa ter disciplina para determinadas coisas. A gente tem disciplina, muitas vezes a gente tem disciplina para alimentação, às vezes não tem, né? Então a gente acaba fazendo uma alimentação não disciplinada e acaba tendo problema de saúde, né? Então, para todas as áreas da vida, a disciplina é importante. Nos estudos, né? Na educação, isso é muito, muito necessário, a gente precisa ter aquele tempo para estudar. E para nós desenvolvermos a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, nós também precisamos ter disciplina, né? Então, é isso que nós vamos falar aqui nessa aula de hoje, tá? Então, vou fazer aqui uma introdução. Então, como é que nós desenvolvemos a nossa espiritualidade, né? Então, primeiro, precisamos ter consciência de que é necessário desenvolver a nossa espiritualidade, né? Uma vida cristã saudável e equilibrada é resultado de um caminhar contínuo na presença de Deus. Nós precisamos caminhar, nós precisamos andar na presença de Deus, né? Eu gosto muito do texto lá de Gálatas, capítulo 5, que fala que se nós nascemos do Espírito, nós devemos também andar pelo Espírito, né? Faz uma distinção aí entre nascer e andar, né? Ou viver, né? Do Espírito. Então, na verdade, a gente, esse andar, esse viver, é uma caminhada, é algo que a gente tem que fazer como consequência de recebermos a salvação. Né? Então, uma vida cristã começa aí com a salvação, com esse presente que Deus nos dá, né? E o desenvolvimento da nossa espiritualidade tem que ocorrer, né, através dessa caminhada. E esse caminhar envolve atitudes que nos levam a crescer na fé, crescer na graça e adquirir mais experiência com o Senhor. Então, quando a gente fala de meios de graça, disciplinas espirituais, nós estamos falando dessas atitudes. Quais são as atitudes que nós temos que desenvolver para crescer na fé, para crescer na graça, para adquirir mais experiência com o Senhor? Então, esses aspectos que nós falamos aqui no início, né? Oração, leitura da Bíblia, meditação, né? Busca, obediência, adoração, culto, tudo isso faz parte, essas coisas fazem parte desta caminhada. São atitudes que nós temos que desenvolver. Então, o nosso amor por Deus, o nosso desejo de conhecê-lo cada vez mais é confirmado através dessas práticas, ou através da prática. Né? Quer dizer, então, quando nós praticamos essas coisas, nós estamos manifestando, nós estamos confirmando o nosso amor por Deus e o nosso desejo de conhecê-lo mais, desenvolver a nossa espiritualidade. Né? Quando nós não fazemos isso, vou ler a palavra, estou muito cansado, não vou ler a palavra, não vou ler a Bíblia, não vou orar, né? Quer dizer, na verdade, isso manifesta o quê? Que, né, o nosso amor por Deus não é tão grande assim, né? O nosso desejo de conhecê-lo mais não é tão grande assim, né? Porque a gente acaba substituindo isso por outras coisas, né? Então, é importante a gente desenvolver essas práticas, né? Agora, um detalhe interessante, já coloco aqui na introdução, é que
o próprio Deus proporciona para nós os recursos necessários para o nosso crescimento. E esses recursos são os meios de graça, né? Que era utilizado por Wesley. Né? Então, é o próprio Deus que proporciona esses recursos. Na verdade, quando nós falamos assim, a oração, leitura da Bíblia, jejum, isso são atitudes nossas. Né? São atitudes nossas, mas são atitudes nossas que são geradas em nós por meio, através de Deus. Né? É Ele que faz, né? O próprio Deus que faz com que a gente tenha esse desejo de buscar. Então, à medida que nós desenvolvemos esse relacionamento com Ele, nós vamos tendo mais desejo de ouvir a palavra de Deus, né? De ouvir, de orar, de estar na presença dEle. Então, isso são recursos que Ele proporciona para nós. Né? É o próprio Deus que proporciona. Então, Ele mesmo proporciona as condições para que a gente possa desenvolver esse nosso relacionamento com Ele. Então, não parte de nós, nós vamos inventar aqui alguma coisa. Às vezes a gente tenta, o ser humano tem essa tendência, né, de querer inventar coisas para poder, então, estar resolvendo determinados problemas. E aí, para muitos, pode ser que alcançar a Deus seja um problema. Então, vamos inventar alguma coisa. Lá atrás, tentar inventar uma torre, né, chamada Torre de Babel, né, para tentar chegar até Deus, né, para poder, então, alcançar a Deus. E, na verdade, não é isso. Os meios que nós temos para alcançar Deus são meios que Ele mesmo nos proporciona, que é a palavra dEle, a possibilidade de nós orarmos, né? Ao orarmos, Ele ouve a nossa oração, né? E a busca, né? O jejum, e todas as outras, os outros meios de graça, ou disciplinas espirituais, ele proporciona uma forma, né, de estar se relacionando com a gente nesse processo, tá? Isso porque Deus é Deus, né? Ele é que é o autor de todas as coisas. Então, na verdade, qualquer tentativa nossa, humana, de resolver essa questão não vai ser suficiente se não tiver a presença, não for por intermédio de Deus. Né? Então, no texto que nós lemos, o texto de 1 Coríntios 9, é um texto bastante conhecido e interessante, e para a gente contextualizar, a gente precisa entender que esse texto ele foi escrito com muitas exortações, Paulo escreveu à igreja de Coríntios, tentando corrigir uma série de coisas que a igreja vinha apresentando, vinha manifestando. Né? Então, quais eram as atitudes da igreja de Corinto? Nós vemos, então, que os meios de graça, as disciplinas espirituais, são atitudes que nós temos que fazer para desenvolver nossa espiritualidade. Só que, da mesma forma como nós temos atitudes que nos fazem progredir, né, na nossa espiritualidade, no nosso Deus, existem atitudes que nos fazem distanciar também. E as atitudes daquela igreja, da igreja de Corinto, estavam sendo atitudes de distanciamento. Né? Então, se quiserem olhar lá, depois eu vou deixar esses slides no grupo de WhatsApp da igreja, né? Tem aí os textos. Né? Então, havia divisões e partidarismos dentro da igreja de Corinto. Né? Então, em 1 Coríntios 1, 12 e 3, versículo 4, fala exatamente isso. Né? Havia imoralidade, lá em 1 Coríntios capítulo 5. Né? Haviam contendas e ameaças judiciais, as pessoas estavam brigando umas com as outras dentro do próprio corpo ali, né? Indo na justiça contra um contra o outro. Né? Então, essa era uma situação que demonstrava que as pessoas estavam tendo atitudes incorretas, né? Atitudes que não eram atitudes que trariam, né, crescimento ou conhecimento, mais conhecimento de Deus. Né? Então, o que Paulo aponta no texto aí de Coríntios 9? Ele aponta, aliás, durante todo o texto de Coríntios, ele aponta que essas atitudes dos coríntios eram atitudes carnais, né, e sinais de imaturidade na fé. Nós estudamos aí até ano passado sobre a questão de crescimento e maturidade na fé, né? E na verdade, Paulo estava apontando exatamente o oposto com os coríntios, né? Na verdade, eles haviam crido na palavra, mas depois desenvolveram algumas atitudes que, na verdade, ao invés de fazer com que eles prosperassem, crescessem no conhecimento da palavra de Deus, no relacionamento com Deus, eles estavam se distanciando. Né? E, então, o que Paulo faz nesta carta aos Coríntios é tentar orientar o povo, os
os coríntios aí, né, a se comportarem, né, terem atitudes corretas, né, diante da nova vida em Cristo, né, a partir da salvação que receberam. Né? Eles receberam a palavra, receberam a salvação, mas não estavam desenvolvendo corretamente por conta de estarem tendo atitudes contrárias às atitudes que eles deveriam estar tendo. Então, ele censura toda a prática pecaminosa, né, o litígio, que faz com que ocorram essas brigas todas, né, o partidarismo, né, então as pessoas então, estavam divididas, né, e as dissensões, né, então também divisões que haviam dentro da igreja ali. Então, ele condena aquilo, ele censura, não como ele querendo mostrar que ele era bom e que tinha que ser de forma diferente, não. Porque, na verdade, esse não é o princípio da palavra de Deus. O princípio bíblico, os princípios bíblicos mostram exatamente o contrário disso, né? Da gente não não caminhar nessas práticas. Eu acho que acontece muitas vezes isso, mas a vontade de Deus é que a gente não tropece, não caia, né, nessas coisas. Né? E no capítulo 9, que nós lemos, Paulo, então, ele começa o capítulo dando um testemunho dele, o que Deus havia feito na vida dele, né? E como aquilo que Deus havia feito na vida dele tinha levado ele a ter outras atitudes, tá? E então ele mostra aí toda a sua atuação e motivação por causa do evangelho como atitudes diferentes daquelas que ele está detectando junto ao povo ali, né? Então, nesse contexto, Paulo apresenta a sua disciplina e esforço para manter-se aprovado diante de Deus, usando a figura do atleta. Então, o que Paulo queria mostrar ali é que, assim como ele era disciplinado, ele estava buscando o desenvolvimento dessa espiritualidade, o desenvolvimento do seu relacionamento com Deus, aquele povo também precisava experimentar isso, até para poder ter um crescimento e poder enxergar as coisas como Paulo enxergava também. Né? E aí ele usa a figura do atleta, que era uma figura bastante conhecida, porque o povo ali daquela região ali tinha uma tradição no atletismo, né? Haviam jogos, né, periódicos, onde as pessoas disputavam, né? Tinham então essa característica então do atleta que se esforçava, ele se preparava, através de uma disciplina, ele se preparava para poder, então, participar desses jogos. Tá? E aí ele faz a analogia do atleta com o atleta de Cristo, né? Então, aquele que vai caminhar, né, na vida cristã. Tá? Então, aí, alguns aspectos são importantes. Né? O primeiro aspecto aí que a gente chamaria atenção aqui com relação a essa questão é que se o atleta não se preparar, se ele não buscar, né, a presença de Deus, né, desculpa, se o atleta não buscar se preparar para a competição, né, para a competição do atletismo, ele não consegue os resultados necessários. Então a gente pega, hoje existem atletas profissionais, né, e a gente vê nos atletas profissionais o quê? Uma rotina muito forte de exercícios, uma rotina em relação à questão da alimentação. Essas rotinas são disciplina. Precisa ser disciplinado, né? Imagina aí, fala assim, eu preciso aqui perder uns quilinhos aqui, vou fazer exercício. Se eu não for disciplinado, né, para fazer exercício diariamente, fazer caminhada, fazer os exercícios que são necessários, não vai adiantar, não vai surtir efeito. E aí, não é nem competição, né? Ainda mais numa competição, onde você tenta ser o melhor. Né? Então, esse é um aspecto. O segundo é o que está colocado aí no slide, né? Eles estão em busca de uma vitória, de uma coroa, né? De uma coroa. Então, os vencedores eram premiados com aquelas coroas de louro, né? Que era colocado na cabeça do vencedor da prova, né? E então essa coroa era uma coroa, como o próprio texto diz aí, né? Era uma coroa que crescia, quer dizer, uma pessoa que vencia uma competição hoje, daqui a alguns anos já não era lembrada, né? Quer dizer, tinha que continuar vencendo, né? Como é hoje, né? Hoje a gente tem aí o esporte muito desenvolvido, são muitas competições, então, quer dizer, se o atleta ele não estiver sempre ali na pelotão da frente, ali, né? Sempre ganhando, etc.,
ele acaba caindo no esquecimento. Você pega lá um que ganhou lá, esporadicamente, uma competição, depois não ganhou mais. Depois de alguns anos, ninguém lembra dele, porque essa coroa, ela perde a sua glória, né? Agora, o que Paulo tenta mostrar é que nós também estamos, na nossa caminhada, nós estamos em direção a uma coroa, né? E essa coroa é o símbolo aí da salvação eterna, né? Só que essa coroa, ela não perde a glória como a coroa da competição, né, do atletismo ali. Então, ele usa o exemplo do atletismo e mostra que a coroa que nós recebemos na nossa caminhada espiritual é uma coroa muito mais importante, muito mais relevante do que a coroa do atletismo. Não que a coroa do atletismo, do vencedor das competições, não seja importante. Ela é importante, mas a glória dela vai, né? Já a salvação eterna, não, é para sempre, né? Ela é para sempre, é para a eternidade, né? E então Paulo mostra que essa coroa só pode ser alcançada através de uma disciplina pessoal e de muita renúncia. Então a disciplina está sempre relacionada com renúncia. Porque se eu falo assim, eu vou ler a Bíblia diariamente durante meia hora. Então eu preciso ter a disciplina. Bom, primeira coisa que eu vou ter que fazer é renunciar ao que eu faria nessa meia hora que eu vou ler. Né? Quer dizer, na verdade, para eu ler a Bíblia durante meia hora por dia, eu vou ter que tirar algumas coisas que eu fazia nessa meia hora. Eu dormir meia hora a mais, tá? Então eu vou ter que renunciar essa meia hora a mais. Eu gosto de assistir televisão lá meia hora. Vou tirar essa meia hora de assistir televisão ou de fazer outras coisas, de ler internet, ler jornal, né? Acessar a internet. Quer dizer, qualquer coisa que seja que a gente vai deixar de fazer para poder, então, incluir na nossa rotina esta atividade, né? Essa prática, então a gente vai estar renunciando. Né? Oração, mesma coisa, né? Um jejum, quer dizer, todas as ações, todas as disciplinas, os meios de graça que as disciplinas espirituais, nós vamos estudar várias ao longo desse, são mais 7 estudos, né, sobre essas disciplinas, os próximos 7 estudos, né? Então, estão relacionados a alguma coisa que nós vamos precisar colocar na nossa rotina e, consequentemente, alguma coisa vai sair, né? Então, tem que ter a disciplina pessoal e a renúncia estão juntas, né? Então, usando a figura do atleta, Paulo argumenta que, assim como no atletismo, na vida cristã, não basta desejar o prêmio. Eu quero a coroa. Só querer não adianta, né? No atletismo não adianta, a pessoa quer chegar em primeiro, mas ele não se prepara para aquilo. Né? Ele não treina, ele não exercita, ele não proporciona a capacidade do seu corpo, né, de conseguir resistir à prova, assim por diante. Então, não vai conseguir ganhar o prêmio. Na nossa vida espiritual também. Não adianta só querer a vida eterna. Nós temos que buscá-la, nós temos que desenvolver nossa vida, nós temos que receber aquilo que gratuitamente Deus nos dá e, a partir daí, buscar mais, desenvolver esse relacionamento com Ele por amor a Ele. Né? Então, para alcançar a vitória, é preciso dedicação e esforço, buscando com perseverança alcançar o alvo. A primeira coisa aqui que a gente precisa deixar claro é o seguinte: para sermos salvos, nenhum esforço nosso vai adiantar. A salvação é de graça. Então, nós estamos falando aqui do esforço para alcançar a salvação. Né? É um esforço para alcançar esse relacionamento pleno com Deus, né? Que vai nos ajudar a desenvolver essa salvação. Né? Então, isso sim, vai precisar de uma dedicação e de um esforço nosso. Né? Então, quando nós recebemos Jesus, quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar, para nos perdoar os nossos pecados, nós somos salvos. Né? Não é o esforço nosso, foi o esforço de Jesus, foi a obra de Cristo, né, na cruz. Mas, como consequência dessa dádiva que ele nos dá, dessa graça, nós passamos a desejar, né, querer ter esse relacionamento mais profundo com Deus, como a Marilena colocou na aula passada, né? Queremos mergulhar, né? Queremos nadar ali no rio, não ficar apenas no tornozelo, no joelho, né? Ou mesmo no ombro, né? Que também é uma altura boa de água, mas ainda assim a gente está no chão e quando a gente começa a nadar, aí a gente passa a depender completamente de Deus, né? Então, o atleta de Cristo, né? Eu coloquei até em mesa, tem até uma organização que chama Atletas de Cristo, né? Foi criada pelo um piloto de Fórmula 1, né?
esqueci o nome dele, e depois foi muito difundida por vários atletas de várias modalidades, inclusive jogadores de futebol, o João Leite, né, que era um goleiro atlético na década de 70, 80, lá foi uma pessoa que divulgou muito, né, Baltazar, vários jogadores que acabaram divulgando muito os atletas de Cristo, né. Na verdade, era um grupo de jogadores, de atletas, que usavam o seu trabalho também para divulgar o Evangelho, né? Mas todos nós somos desafiados aqui a sermos atletas de Cristo, no sentido de que nós devemos adotar uma rotina disciplinada de exercícios para buscar desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Então, o atleta de Cristo, ele não desiste, mas ele se esforça para viver uma vida comprometida com o Evangelho, trilhando o caminho da disciplina nas práticas espirituais. Então, esse é o aspecto fundamental aqui desse texto que nós lemos, né? E é um aspecto que, na verdade, não foi só Paulo, né? Jesus mesmo colocava essa necessidade de disciplina, né? Quando ele, lá em Mateus 26:4, fala, né? 26:41, desculpa, fala, né? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então, vigiar e orar são disciplinas, né? São práticas que precisam ser feitas. Para quê? Para que a gente não caia em tentação, para que a gente não se desvie, né? Para que a gente possa estar mantendo firme esse caminho de desenvolvimento, em busca do desenvolvimento espiritual, em busca de caminhar com Deus, né? Então, nós precisamos nos disciplinar. É isso que a lição e o texto coloca para a gente. Nós precisamos nos disciplinar. Quando Paulo coloca esse exemplo do atleta, ele coloca exatamente isso, que há a necessidade de nós assumirmos essa disciplina. Precisamos de práticas que nos mantenham no caminho da salvação, né? Então, na verdade, a gente caminhar com Deus e buscar a sua vontade, né? E é isso que o texto, essa série de estudos da Escola Dominical tem nos chamado, né? Vida com Deus, né? Então, essas práticas são as disciplinas espirituais, são exercícios que nos fortalecem a vida espiritual, nossa vida espiritual, né? E o Wesley, né, John Wesley, o fundador do metodismo, ele usava a expressão meios de graça para referir-se a essas práticas. Então, a gente pode dizer que meios de graça e disciplinas espirituais são considerados sinônimos aqui nesse contexto, né? E quando a gente fala meios de graça, não é a graça só, é a forma, né, que Deus são recursos que Deus proporciona para nós para desenvolver essa graça, para caminharmos, né, edificarmos alguma coisa acima daquilo que Ele já fez de graça para nós, né? E para isso precisa de disciplina. Por isso que no início, quando a gente falou dos dois termos, graça e disciplina, eu comentei que eles são complementares, né? São complementares. A graça de Deus, ela nos leva a um patamar, e a disciplina, né, que nós desenvolvemos aqui, ela nos faz caminhar como consequência, né, dessa graça que vai continuar permeando essa caminhada agora nos próximos slides. Ok? Tudo bem, então esse é o fundamento bíblico, né, que é o texto, né, a análise do texto que nós lemos, é um texto muito conhecido e muito interessante, né, que faz essa analogia. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma questão aí sobre isso, senão vou entrar agora para as lições que nós podemos tirar disso, né? Pergunta? Então, palavra que ilumina a vida, né? Essa sessão dos nossos estudos é a sessão, então, onde a gente vai buscar, então, quais são as lições que nós podemos tirar desse texto, né? Então, primeiro, retomando o estudo aí que foi feito na semana passada, aí, que a Marilena conduziu. Nós precisamos buscar profundidade no relacionamento com Deus. O texto básico era o texto justamente que mostrava isso, né? Ezequiel, as águas ali, né? E o profeta medindo ali onde é que estava batendo a água, até chegar o momento então que a água cobria completamente, e aí, a partir daquele momento, só a dependência de Deus. Então, a profundidade no relacionamento de Deus é isso. Quando a água está lá embaixo, né, a gente, na verdade, está caminhando com as nossas próprias pernas e acaba dependendo, acha, né? A gente sempre depende muito de Deus, mas a gente acha que não depende tanto, né? À medida em que nós vamos aprofundando, essa dependência, ela se revela, né, de uma forma muito mais precisa na nossa vida. Então, nós precisamos pensar o seguinte, que é importante ter profundidade no relacionamento de Deus? Sim. Por quê?
porque Deus deseja isso, porque a palavra de Deus nos mostra. Né? A palavra de Deus nos mostra o tempo todo, né? Deus nos chamando a um mergulho, né? Na verdade, é nos aprofundar, sair da superficialidade. Né? E, em segundo lugar, esse mergulho, esse aprofundamento, é proporcionado por Ele mesmo. Deus proporciona os meios para isso, os meios de graça, né? Os meios de graça que são exatamente essas disciplinas espirituais. Deus proporciona uma oportunidade de nós aprofundarmos o relacionamento pleno através da palavra de Deus. Deus proporciona uma oportunidade de aprofundarmos o relacionamento pleno através da oração, através do jejum, através da adoração, através do culto, né? Através da obediência à sua palavra, através da simplicidade, né? Através da solitude, né? Que é um termo que representa aí o momento sós nosso com Deus. Né? Então, Deus proporciona vários meios para isso. Né? Só que nós precisamos ser disciplinados e, né, praticarmos. Né? Então, o Wesley colocou lá no seu sermão 16, que ele fala sobre os meios de graça, né? Ele define meios de graça como sinais exteriores, palavras ou ações ordenados por Deus, ou seja, tem uma fundamentação bíblica, né? E designados para esse fim, para serem canais ordinários pelos quais ele comunica aos homens a graça preventiva, justificadora e santificante. Quer dizer, o objetivo principal é que a graça de Deus seja manifestada, né, a todos. Né? Essa graça, né, preventiva, justificadora, santificante, que são os termos aí utilizados aí por Wesley, né, que mostra as diversas dimensões da graça de Deus, né? Esse é o objetivo, que a gente possa estar comunicando essa graça, né? Que essa graça possa estar sendo difundida no mundo que nós estamos vivendo, e para isso nós precisamos viver em profundidade. Né? Então, o meio da graça, o meios de graça, é a expressão que o Wesley utiliza para representar essas práticas, essas ações, né? Então, são sinais exteriores, né? São sinais exteriores, são palavras, são ações, né? São coisas que nós podemos fazer, que estão fundamentadas na palavra de Deus, e que Deus nos capacita a fazer. Né? Então, esse é o conceito, assim, que o Wesley coloca. Aí pode dar a ideia de que, então, os meios de graça são uma nova lei? Não tem nada a ver com a lei. Né? Não são regras. Não é assim, para você ser salvo, você tem que ler a Bíblia meia hora por dia, tem que fazer oração, né, 1 hora por dia. Não existe essa regra, não existe essa regra. Nós lemos, nós oramos, nos jejuamos, nós buscamos a presença de Deus como consequência dessa oração, né? Como um desejo que nós temos, né, de buscar mais, conhecer mais a presença de Deus e viver mais a presença de Deus. Né? Então, mais do que regras a seguir, os meios de graça são oportunidades que Deus nos dá para nos aproximarmos dele. E aí o termo que a Marilena usou aí no início, né? É favor imerecido, é graça. Né? Então, se é graça, não é regra. Né? Então, os meios de graça não são regras. Né? Quando a gente fala disciplina, tudo bem, a gente pode nos disciplinar e falar, eu vou ter essa regra aqui, mas, na verdade, é um resultado de uma disciplina que eu estou implementando, não é para obter a salvação, não é para obter a graça. É uma forma como eu reajo melhor, né? Como eu posso organizar melhor para fazer aquilo que Deus está nos chamando. Né? Então, Deus deseja tanto se relacionar conosco, que, conhecedor de nossos limites e fraquezas, nos oferece um caminho a trilhar para usufruir da plenitude desse relacionamento. Então, é graça a Deus. Né? Nós devemos seguir por esse caminho, né, e caracterizar nossa vida espiritual por uma prática devocional disciplinada e realista, reconhecendo nossas falhas, nós somos pecadores, né? Ninguém vai ficar mais santo por causa das disciplinas espirituais, nós continuamos pecadores, né? Mas marcada pela busca, né? Oração, leitura bíblica constante, né? E por um sentido de comunidade, compartilhando a fé e trocando experiência. Então, nós vivemos em comunhão com a igreja, trocando experiências, não só dentro da nossa própria igreja, mas também com outros cristãos de outros lugares, né? Mas também levando, né, essa palavra para outras pessoas. Então, é comunitário, tem sentido comunitário. Na verdade, esse é o objetivo da nossa vida cristã. Né? Então, meios da graça
para a santificação mais comuns aí, já foi falado, né? Mas só reforçando aqui: oração, jejum, bíblia, meditação, comunhão, serviço, simplicidade, gratidão, contentamento, perdão, e muitos outros, né? Existe um livro do Richard Foster que chama Celebração da Disciplina. Ele apresenta lá 12 disciplinas espirituais para se desenvolver, muito interessante. Nós estudamos esse livro aqui acho que foi para a classe dos jovens, se não me engano. É muito interessante esse livro, e ele trata, né, um capítulo sobre cada uma dessas disciplinas. Vale a pena a gente estar aprofundando isso, sempre com embasamento bíblico. É muito bom. Então, algumas considerações do Wesley no sermão dele, né, sobre os meios de graça. Primeiro, todo o valor dos meios de graça depende de sua sujeição a Deus. Ou seja, sem Deus não adianta nada. Eu posso ler a Bíblia diariamente, né? Posso orar, posso jejuar, mas se não tiver Deus, né? Se o objetivo não for Deus, não estiver sujeito a Deus, não vale nada, né? Então, o que o Wesley colocava era que não é uma moeda de troca com Deus ou com a igreja. Ah, vou ler a Bíblia aqui todo dia porque eu quero receber alguma coisa de Deus. É isso, né? Ou então, vou, né, orar aqui sempre para que a igreja veja em mim, né, uma pessoa santa. Também não serve para nada. Então, o valor da disciplina espiritual está na presença de Deus, né? Está em Deus estar orientando. Separados do Espírito Santo, os meios de graça perdem totalmente seu valor. Ou seja, se eles não forem movidos pelo Espírito Santo, eles não têm valores intrínsecos em si mesmos, né? Então, são práticas que a Bíblia fala, né, que a oração pode levantar um enfermo, mas é a oração? É o fato de orar? Não. É o Espírito Santo, Deus, né? Então, o valor está aí, né? O uso dos meios de graça não cobre pecados. Ah, então eu pequei, então eu vou ler a Bíblia aqui 1 hora para poder cobrir os pecados. Não. O único meio para perdão dos pecados é o arrependimento. E é o sangue de Jesus, né? Mediante o arrependimento, nós, né, recebemos o perdão dos pecados, né? Então, não adianta, não é compensação, tá? Então, hoje eu pequei muito, então eu vou ficar mais tempo lendo a Bíblia. Então, não, é bom ficar mais tempo lendo a Bíblia para aprender, né, para obedecer, mais tempo orando para poder, então, estar buscando essa comunhão com Deus, estar nessa comunhão, mas, na verdade, não é. Eles não têm poder, né, para perdoar o pecado. E não se deve supor que somente a prática dos meios de graça torne uma pessoa cristã. Na verdade, se você, uma pessoa começa a ler a Bíblia, começa a orar, simplesmente porque por causa disso ela virou crente, não, né? Somente Deus pode operar a salvação, e a salvação vem também por esses meios, né? Também pela palavra, pela oração, pelo culto, né? A salvação é ministrada aos nossos corações, né? Então, mas na verdade ela não substitui, né, o momento, né, da pessoa entregar sua vida a Jesus, né? Agora, que ajuda, né? Conheço várias pessoas, né, que receberam a salvação lendo a Bíblia, né? Então, isso é algo que ocorre, né? E por fim, aqui, né, então, para a gente terminar aqui a palavra na vida, né, essas práticas, elas são necessárias e importantes para a nossa saúde espiritual. Então, na verdade, quando a gente deixa de praticá-las, a gente se torna fraco espiritualmente, né? Então, é importante desenvolver a nossa vida com Deus, a busca, a leitura da palavra, a oração, todos os meios de graça. Aqui a gente fala mais da questão da palavra, a leitura da palavra, a oração, que são os dois assim, que mais se sobressaem, né? Mas são vários esses meios, né? E embora seja fruto da graça de Deus, essas práticas exigem de nós respostas, esforço e disposição para crescer. Tá? Então, o fato de ser graça não significa vem de Deus, né? São recursos que Deus coloca de graça para nós, né? Não significa que eu não tenha que reagir a isso, né? Tem que ter uma resposta a isso, né? Tem que ter. E essa resposta, esse esforço, disposição. Não adianta chegar e falar assim, eu vou ler a Bíblia, mas sem gastar tempo. Como? Vai entrar por osmose, né? Não tem jeito, a gente tem que dedicar tempo para a leitura, né? Eu vou orar, mas não vou gastar tempo com isso. Não. Para orar, a gente tem que
tem que investir esse tempo. Né? Então, há a contrapartida nossa. Né? Só que não é a contrapartida nossa que vai nos fazer chegar até Deus. É o que Deus fez. A contrapartida é uma forma de reconhecimento de que nós recebemos isso, de que aceitamos isso. Né? Então, como Wesley dizia, né, a disciplina torna-se o método pelo qual a nossa vida espiritual é mantida nos bons e nos maus momentos. Né? Não adianta também só buscar quando as coisas estão ruins. A gente deve buscar quando as coisas estão boas. Né? Às vezes é comum, assim, quando as coisas estão boas, a gente incomoda, para de orar, para de ler a Bíblia. Aí a coisa apertou, a gente começa a buscar. Né? Então, isso o Wesley colocava que a disciplina é o método para que a gente possa crescer espiritualmente, tanto nos bons quanto nos bons momentos. Qualquer que seja a circunstância, a gente está buscando a Deus. Então, isso é ser disciplinado. Né? Então, o legal é, vamos colocar isso na nossa rotina, vamos dedicar tempo a isso, vamos colocar horário para isso, né, se for possível. Às vezes a rotina não permite um horário, mas tem que permitir o espaço. Né? Não dá para eu ler todo dia de manhã, mas antes de eu sair de casa, mas então, pelo menos, em algum momento do dia que eu não consigo ler de manhã, eu vou ler a Bíblia durante o dia, né? Ou à noite. Né? Em algum momento, a gente está sempre fazendo, praticando, né, esses meios de graça. Tá? Alguma questão aí? Vamos concluir? Vamos para a conclusão. O que nós podemos concluir nesse estudo aqui? Que os meios de graça, as disciplinas espirituais, não são meros exercícios espirituais. A sua força está na comunhão com o Senhor, ou seja, preciso estar, se buscar a Deus, né, estar com Ele, né, e são presentes promovidos por Ele, que requerem uma participação contínua e diligente da nossa parte como uma resposta de amor. Né? Então, temos que considerar isso como um presente. A palavra de Deus é um presente para nós. Nós respondemos, né, lendo, buscando conhecer mais. Né? A oração é um presente que Deus nos dá, que a gente fale com Ele. Né? Então, a gente vai responder isso de uma forma a otimizar esses recursos. Né? Os meios de graça e disciplinas espirituais constituem-se em uma relação de intimidade, amor e convivência com Deus. Então, os meios de graça, eles servem para que a gente desenvolva essa comunhão com Deus. Né? E essa relação nos leva a crescer, nos traz alegria e nos habilita para viver e realizar os propósitos do Senhor para nós. Né? Então, a consequência de nós utilizarmos aí os meios de graça é ter essa comunhão, né, essa alegria e ver, né, Deus agindo, né, nos mostrando, né, como nós devemos agir e Ele agindo também para que a gente possa estar cumprindo aí, né, os propósitos de Deus possam ser cumpridos na nossa vida. Né? Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais seremos o braço do Senhor no mundo, né? Quer dizer, na expressão aí, no sentido de que mais a gente vai poder estar agindo nesse mundo em favor do Evangelho, fazendo com que o Evangelho de Jesus possa estar sendo manifesto no mundo. Né? Então, Wesley tinha uma expressão, né, que era, usando de todos os meios, buscar somente a Deus. Ou seja, os meios de graça, a disciplina espiritual, é uma forma de nós buscarmos a Deus. Né? Então, quando nós utilizamos esses meios de graça, nós nos disciplinamos, nós fazemos essas coisas, essas práticas, nós estamos buscando a Deus, buscando somente Ele. Então, os meios de graça são exercícios diários que não devem ser praticados como um peso, mas como resultado do reconhecimento da graça de Deus em nós. Tá? Então, se ler a Bíblia é um peso para você, se orar é um peso para você, tem que pedir para que Deus possa estar tirando esse peso. Né? Então, não deve ser um peso, ele deve ser o resultado, né, do nosso reconhecimento de que Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, nos salvou, né, e nos transformou. Então, esses meios de graça, para terminar, eles nos aproximam de Deus e nos permitem que nós sejamos moldados por Ele, conforme o seu querer, nos levando a um verdadeiro crescimento espiritual, que é, na verdade, o tema que nós estudamos na revista passada. Nós chegarmos à maturidade, nós fazemos a vontade de Deus. Então, esse é um meio. Né? Deus nos trata, nos molda. À medida que nós estudamos a Bíblia, nós oramos, nós jejuamos, nós praticamos essas coisas, Ele vai tratando e vai nos moldando. Né?
Então, era isso que a lição nos trazia, né? Comecei aqui. E, para terminar aqui, termino com duas perguntas também, né? Quais são os inimigos mais comuns de uma prática devocional constante e como superá-los? Não sei se os irmãos querem comentar alguma coisa, né? Como é que nós podemos, o que nos impede, né, de nós praticar? Nós temos essa disciplina de nós lermos diariamente a Bíblia, de orarmos, jejuarmos regularmente, cultuarmos, de adorarmos, né? O que é que nos impede de fazer isso? Né? Quais são os inimigos mais comuns? E como nós podemos superar esses inimigos? Alguém gostaria de falar? Não tem, não? Marilene colocou aqui, preguiça, né? Precisa ter força de vontade e se organizar. Exatamente, a preguiça é um inimigo forte nessa questão. A gente está lá, e parece que quanto mais tranquilo a gente está, mais preguiça dá. E mais difícil é de praticar essas coisas, né? Então, isso é importante. E aí a Marilena já coloca o como superar, né? Precisa ter força de vontade e se organizar. Exatamente. Força de vontade é fundamental, né? Refletir, né, sobre a importância daquilo para a nossa vida e organizar. Então, fazer com que a gente consiga achar o espaço ideal no nosso dia, né? Seja de manhã, à tarde, à noite, para fazer determinadas coisas. E, na verdade, não é uma coisa em um único horário. Na verdade, a ideia é que a gente possa buscar o Senhor o dia todo, né? Inclusive, tem um texto lá em Tessalonicenses, se não me engano, que Paulo coloca, né? Orar sem cessar, né? Orar sem cessar, sem parar. Agora, isso significa o quê? Que eu vou ficar o dia inteiro no quarto ali orando? Não. A gente vai orar, vai ter um momento sós ali com Deus, mas vai ter um momento que a gente está orando no meio da multidão, né? E é um estado de oração, né? Mas precisa se organizar para poder ter esses momentos a sós, esses momentos especiais, momentos dedicados, né? Ao estudo da palavra, oração, busca, né? Constante. Né? Mais algum inimigo aí dessa prática devocional? Bom, são vários, né? E a gente pode, então, durante a semana, estar pensando, né? Sugiro aí que a gente possa estar pensando na nossa vida e tentando encontrar no nosso dia a dia esses inimigos aí para poder superá-los, né? Como? Buscando desenvolver essa vida devocional, né? Então, tenta achar um momento para ler a Bíblia. As pessoas sempre dizem aí, né? Começa aí com um tempo menor, depois vai aumentando, né? Mas é importante, né? Ler um capítulo da Bíblia por dia, a gente está tendo aí essa oportunidade, essa experiência de estar lendo o Velho Testamento, já lemos o Novo, né? Quer dizer, é uma oportunidade da gente estar, é uma motivação para a gente poder estar fazendo uso dessas práticas, né? Praticando, né, essas coisas. E ora para que Deus possa estar falando no seu coração, para que Deus possa estar ensinando como pôr em prática aquilo que está sendo lido, está sendo estudado, né? E buscando, então, sempre a orientação de Deus, né? Acho que o início aí, né? Para quem quer começar, né? Oração e leitura, né? E para quem já tem essa rotina, já tem isso na prática, fortalecer isso, reforçar e tentar encontrar, ver o que é que está impedindo, né, que essas práticas ocorram na nossa vida, de forma que a gente possa estar superando, vencendo essas práticas. Né? Bom, alguém gostaria de colocar algo mais para encerrar? Nós vamos estar orando para a gente estar encerrando aqui nosso estudo. Depois aqui eu vou interromper a gravação, a gente faz a nossa foto tradicional. Né? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estudar a tua palavra, te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha estar falando nos nossos corações, completando através do teu Santo Espírito, ó Pai, a vida de cada um, aquilo que é a tua vontade, estrague, para que cada um possa estar colocando em prática as suas vidas. Que possa estar nos capacitando, nos ajudando, ó Pai, a reconhecer aquilo que tem nos impedido de desenvolvermos essas práticas que nos levam mais perto de Ti e superá-las, ó Pai, através da tua graça, através da atuação, do teu poder, nós possamos ser cheios do teu Santo Espírito e sermos vencedores diante
de tudo aquilo que nos impede, ó Pai, de estarmos crescendo espiritualmente, desenvolvendo uma profundidade no relacionamento contigo. O Senhor possa estar abençoando cada um que participou desse estudo, aqueles que estão vendo o vídeo. Que o Senhor possa estar falando nos corações, usando, ó Pai, as nossas vidas e nos transformando a cada dia. Nós pedimos isso, te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu vou interromper aqui a gravação, então, agradecendo aí a presença de todos e peço para que vocês fiquem um pouquinho para a gente tirar